Salvem, amantes da aventura! No vídeo de hoje, a gente vai mostrar para vocês um pouco da nossa elétrica. A gente finalmente conseguiu fazer a elétrica da Tina e a gente está muito feliz de poder compartilhar com vocês. A gente fez de forma bem simples e econômica, fazendo tudo funcionar no 12 volts. A gente ainda vai fazer um vídeo explicando certinho o porquê a gente optou por não usar um inversor e o porquê a gente acredita ser uma peça desnecessária, mas essa polêmica vai ficar para um outro vídeo. No vídeo de hoje a gente vai mostrar para vocês o nosso diagrama elétrico. Antes da gente apresentar a nossa instalação no carro, a gente vai mostrar para vocês de que forma a gente organizou todas as peças e fez a ligação. Então aqui no nosso diagrama a gente dividiu basicamente em 4 partes. A gente tem a etapa número 1 aqui, que é a geração de energia, onde a gente colocou tudo aquilo que vai ser capaz de colocar energia no nosso banco de baterias. Depois a gente tem o grupo de controle, onde entram os dispositivos que controlam e enviam a carga para o nosso banco de baterias. A gente tem então a parte de armazenamento, que são as baterias em si, e a gente tem também o grupo aqui de consumo, que são aqueles equipamentos, é tudo aquilo que consome energia, que retira a energia do nosso banco. Então vamos lá, para começar a gente vai falar aqui da geração de energia. A gente optou por duas formas, a energia solar e um carregador de baterias. Esse carregador de baterias é um equipamento que a gente vai comprar ainda um pouco mais para frente, então para esse vídeo aqui a gente vai ficar apenas na energia solar. A gente optou por usar duas placas de 155 watts de painéis monocristalinos. Se você quer saber a diferença entre painel monocristalino e policristalino, a gente já falou sobre isso e eu vou deixar o card para o vídeo aqui em cima, tá? A gente optou por usar duas placas de 155 watts e não apenas uma de 300 e qualquer coisa watts, porque dessa forma a gente tem uma redundância e se, por exemplo, uma quebrar ou uma estiver na sombra, a gente ainda assim consegue ter um pouco de geração de energia. Essas placas então foram ligadas em paralelo, onde os fios negativos são interligados e os fios positivos interligados também. Tudo isso com um conector MC4 do tipo Y para fazer essa ligação funcionar da forma correta. A ligação dessa placa, então, ela passa por um disjuntor de 32 amperes. Eu já vou falar para vocês o porquê que a gente usou um disjuntor de 32 amperes aqui. E fiação de 6 milímetros. Essa fiação de 6 milímetros foi a recomendada pela empresa que a gente escolheu por adquirir os equipamentos de energia solar. A gente utiliza um disjuntor de 32 amperes porque a gente está utilizando no nosso sistema um carregador MPPT de 30 amperes. Então aqui a gente tem um disjuntor que faz essa ligação entre as placas e o controlador um pouquinho maior, porque caso a gente tenha aí alguma sobrecarga, alguma coisa desse tipo, ele pode desarmar. E é pra gente também, acima de tudo, um interruptor. Se a gente precisar fazer alguma manutenção nas placas ou algo do tipo, a gente tem aí um interruptor para desligar esse sistema e poder fazer essa manutenção. A gente optou por um carregador MPPT de 30 amperes da marca Sun 21, tá? Com um medidor aqui, uma telinha externa. Existem basicamente dois tipos de controladores no mercado, os PWM e os MPPTs. Para não estender muito nesse assunto, os carregadores do tipo MPPT são bem mais eficientes, tá? Coisa de 40 a 50% às vezes. Especialmente se você for fazer uma ligação de placas, como a gente fez aqui, em paralelo. Existem diversos vídeos no YouTube aí que podem te explicar sobre essa parte muito melhor, com muito mais propriedade do que eu posso. A gente optou por esse carregador mais eficiente, modelo MPPT de 30 amperes. As nossas duas placas juntas, elas geram na faixa ali de 310 watts. Esse nosso carregador de 30 amperes, ele aguenta até 400 watts, tá? Então foi por isso que a gente optou por esse modelo. Existem alguns modelos que têm a telinha embutida já no próprio controlador. Como a gente fez toda a fixação dessas peças da nossa elétrica no porta-malas, a gente achou melhor adquirir um sem tela e optamos por uma telinha externa que vai dar essas informações para a gente lá dentro do carro. Então agora a gente já gerou a nossa energia através dos nossos painéis solares
e também já captamos ali pelo controlador de carga. Ele é o responsável por mandar essa energia da maneira correta para o nosso banco de baterias, tá? Aqui a gente ainda utiliza o fio 6mm, recomendação da própria loja do sistema solar. Aqui a gente tem que fazer uma observação bastante importante. No meu esquema inicial eu havia colocado aqui um disjuntor também de 32 amperes, visto que, né, o máximo que o nosso carregador MPPT aqui é capaz de gerar são 30 amperes. E o porquê eu optei por tirar esse disjuntor e fazer essa ligação de forma direta, como vocês estão vendo aqui. Depois de muito pesquisar, eu vi que se por algum motivo um disjuntor que fica entre as baterias e o controlador de carga desarmar, isso pode ocasionar a queima do nosso controlador de carga. Ele é basicamente um dispositivo inteligente que faz com que os nossos painéis solares e baterias conversem entre si. Então ele precisa dessa informação das baterias para funcionar perfeitamente. Se por algum acaso tivesse um disjuntor aqui, esse disjuntor caísse, né, desarmasse por algum motivo, isso pode fazer com que o nosso controlador queime, porque ele perde o que eles chamam, né, o pessoal que mexe com energia solar, de referência de voltagem das baterias solares. Por isso, essa ligação é feita de forma direta. Então esse é o único lugar onde é mais seguro você fazer uma ligação direta do que utilizar um disjuntor aí no meio do caminho. Fio 6mm aqui também, a gente chega no nosso banco de baterias, na nossa categoria aí de armazenamento. Mais uma vez a gente optou por utilizar duas baterias e não apenas uma. Se tem um ditado que eu acredito é: quem tem dois tem um, e quem tem um não tem nada. Se acontecesse de a gente ter uma bateria bastante grande, de 230 amperes, a gente chegou a cogitar essa possibilidade de comprar uma bateria da Moura de 234 amperes ao invés de duas de 111. Mas se acontecesse dessa bateria queimar ou ter algum problema, a gente ficaria sem energia nenhuma. Então optamos por duas baterias de 111 amperes, totalizando aí 222. A gente optou por essas baterias da Moura, modelo solar, por acreditar ser a melhor opção do mercado no momento. Elas são fabricadas especialmente para trabalhar nesse tipo de sistema aqui que a gente está utilizando. Vocês vão ver aqui do lado, a gente tem também uma usina como opção de geração de energia. A gente ainda não fez a instalação desse dispositivo, a gente vai fazer mais para frente, tá? É basicamente ligar eles, a bateria, com um disjuntor capaz de aguentar essa carga toda. Mas vamos lá, vamos seguir aqui. As nossas baterias, elas estão ligadas, assim como os nossos painéis solares, em paralelo, onde o polo positivo é ligado ao polo positivo da outra bateria e o polo negativo ligado ao polo negativo. Essa ligação é feita com um fio de 25mm, também mais uma recomendação da loja que nos vendeu o sistema solar. Tendo as baterias ligadas em paralelo, a gente tem a amperagem das baterias somadas. No caso aqui, a gente tem então 222 amperes. Se a gente fizesse a ligação em série, onde o positivo de uma bateria liga ao negativo da outra e vice-versa, a gente teria a voltagem da bateria somada. Então, como são baterias de 12 volts, a gente teria 24 volts. Essa é uma ligação também bastante comum, mas não é para esse tipo de sistema que a gente está montando, um sistema de motorhome. Vamos seguir então. A gente recebeu energia ali dos nossos painéis solares. Essa energia passou pelo nosso controlador e chegou de forma inteligente na nossa bateria. As baterias agora estão cheias. A gente segue com um fio de 25mm, porque agora a gente está falando de uma corrente mais alta, de uma corrente que pede um fio de bitola maior. Esses fios então passam por um disjuntor de 63 amperes, tá? Esse foi o maior disjuntor que a gente encontrou. E tanto positivo quanto negativo ligam a nossa caixa de fusíveis. Se eu der um zoom aqui, vocês vão conseguir ver que eu tenho a ligação positiva e negativa dessa caixa de fusível, tá? E essa caixa de fusível faz a distribuição para todo o nosso sistema. De cada fusível aqui sai um fio positivo para uma ligação, e desses parafusinhos aqui em cima é de onde sai a energia negativa. Esse sistema aqui é bem legal porque se acontece de estourar algum fusível, ou se eu esquecer de colocar algum fusível aqui, ele acende essas luzinhas aqui vermelhas e sinaliza para mim, ó, essa linha está com algum tipo de problema, é legal dar uma olhada. Chegamos então na caixa de fusível com
o fio 25 passando pelo nosso disjuntor de 63 amperes. Esse disjuntor ele fica aqui também de forma estratégica, tá? Se acontecer algum tipo de problema ou sobrecarga, ele desarma e eu protejo o meu banco de baterias. É um sistema de certa forma redundante, porque eu já tenho um sistema de fusíveis para proteger os meus equipamentos, como vocês vão ver ali na frente, mas também esse disjuntor serve como um interruptor para a gente. Se eu quiser, eu desligo ele aqui e posso fazer a manutenção de forma mais segura e tranquila. Partindo aqui então do nosso distribuidor, digamos assim, dessa nossa caixa de fusíveis, ela também funciona com um barramento, tá? Por isso a gente não utilizou um barramento nesse nosso sistema. Vocês vão ver alguns outros viajantes utilizando os barramentos. Essa nossa caixa ela já tem essa dupla função, ela é uma caixa de fusível e barramento positivo e negativo. Ela está alimentada então com a energia que veio das baterias aqui, representada pelo cabo azul. Por que o cabo é azul? Porque o azul foi o que eu encontrei para comprar na minha cidade. Eu busquei pelo cabo vermelho e não encontrei. E a gente ficou aqui então com o cabo azul de 25 mm nessa parte. Mas de maneira geral, o vermelho representa energia positiva, o preto representa energia negativa. Caixa de fusíveis alimentada, a gente vai começar a distribuição também. Vamos começar aqui pelas nossas luzes, tá? As nossas luzes vocês já conhecem, elas passam por um dimmer. Esse dimmer ele permite eu controlar a quantidade de iluminação que chega nos nossos LEDs aqui, representados os 4 LEDs, né? Ele permite eu controlar a quantidade de iluminação. Ele é alimentado da seguinte forma: tanto positivo quanto negativo saem da nossa caixa de fusíveis e chegam aqui, e eles saem daqui, positivo e negativo, e alimentam os nossos 4 LEDs. Uma outra coisa que a gente vai ter também saindo diretamente da nossa caixa de fusíveis, tanto positivo quanto negativo, é a nossa geladeira. Esse é um outro equipamento que ainda não está pronto no nosso sistema. A gente tem uma geladeira de 110 volts e a gente vai fazer a conversão dela para 12 volts ainda. Esse é até um assunto que eu vou falar com vocês já. E sobre o nosso frigobar e a usina, para isso tá rolando uma ação entre amigos que você pode ajudar a gente. Vamos deixar mais informações na descrição do vídeo. Se você tiver interesse, é só entrar em contato com a gente. Um número R$15, 2 números R$20. Ah, e o prêmio é esse aqui, ó. Então tá, essa geladeira vai ser alimentada diretamente pela nossa caixa de fusíveis ali, tá? Fio positivo e negativo saem da nossa caixa de fusíveis e alimentam a nossa geladeira, que vai ser então 12 volts. Todos os outros equipamentos, eles vão sair aqui da nossa caixa de fusíveis e passar pelo nosso painel aqui de tomadinhas, por assim dizer. Esse painel ele é alimentado também pelo positivo e negativo da nossa caixa de fusíveis, tá? E ele faz uma nova distribuição, ligando alguns outros equipamentos. No momento, ele liga as nossas duas tomadas que temos perto da cama. A gente tem ali de cada lado um parzinho de tomadas, tomadinha desse estilo cigarrete 12 volts e tomadinhas USB. A gente tem então duas tomadas USB e uma tomada cigarrete de cada lado da cama aí para carregar os nossos equipamentos durante a noite e tal. E aqui as coisas ficam um pouco diferentes, porque a saída dos botões aqui desse nosso painelzinho náutico é apenas positiva. Esse painel ele é alimentado com energia positiva e negativa, porém ele distribui apenas a energia positiva partindo aqui dos interruptores. A energia negativa que vai alimentar esses painéis aqui que eu estou mostrando para vocês, que ficam próximos à cama, ela vem direto da nossa caixa de fusíveis. Então aqui o nosso sisteminha ele toma um caminho um pouco diferente. O negativo ele vem direto da nossa caixa de fusíveis e chega aos nossos paineizinhos. E o positivo passa pela nossa caixa de fusíveis, passa então por esse nosso painel com interruptores e chega aos nossos painéis e tomadas próximos à cama. Uma coisa legal que eu encontrei na internet e que me auxiliou muito nesse projeto foi essa tabelinha de espessura de fios e cabos. Esse é o padrão ABNT, o padrão NBR, é a norma nacional de fios e cabos. A gente viu em alguns outros vídeos
que a galera utiliza outras tabelas, né? Porque a gente sabe que conforme a distância dos cabos, esses valores mudam. Mas essa tabelinha é uma excelente referência para quem quer fazer as ligações aí de forma segura. Então a gente tem aqui, a gente sabe que a gente utilizou fio de 6 mm, que esse fio 6 mm aguenta até 36 amperes. No caso aqui a gente está trabalhando na faixa de 30, então tá tudo super seguro. E a gente está utilizando também fio 25 mm, ele aguenta até 89 amperes de maneira geral. A gente está trabalhando aqui no máximo com 63, se ele ultrapassar nosso disjuntor desarma, então a gente também está super seguro nesse sentido. E para distribuição, para os equipamentos, a gente está utilizando tudo fio 2,5 mm, que é basicamente aí o padrão, o que todo mundo utiliza. Poderia ser até um fio mais fino de 1,5 mm, mas a gente prefere sempre errar para mais e ter um sistema mais seguro. Esse então é basicamente o esquema elétrico da Tina. Tudo que a gente tem no momento ligado está representado aqui de alguma forma, e coisas que a gente ainda vai vir a ter, como aí a nossa usina e a nossa geladeira 12 volts. Esse link vai estar disponível para vocês acessarem aí o nosso diagrama elétrico, e a gente espera de verdade que isso possa ajudar aí no projeto de vocês. A gente viu diversos projetos para construir esse aqui, diversos diagramas, e eu diria que 99% dos diagramas que a gente encontrou são bem mais complexos do que esse que a gente está utilizando aqui. A gente quis simplificar ao máximo pra gente, porque eletricidade não é o nosso ponto forte, e a gente quis simplificar ao máximo também para vocês, para deixar tudo isso de forma bastante clara e de fácil compreensão.